Eu vejo as pessoas vivendo sempre os mesmos dilemas com empregos, com relacionamentos, com família, e as pessoas elas não se tocam. Ou elas fazem questão de não se tocar que elas estão reclamando das mesmas coisas que elas já reclamavam antes, tipo, que elas estão presas no mesmo ciclo e que aquilo não anda e... Daí você lembra as pessoas, tipo, olha, amigo, você já passou por isso antes, por que você tá fazendo isso com você mesmo de novo? Daí a pessoa meio que paralisa porque não sabe responder, né? Fica igual o final de Avenida Brasil, assim. Mas ela volta pro mesmo padrão porque ela já está condicionada a fazer aquilo. Ela não foi capaz de assimilar aquela informação, ou essa informação que ela precisa assimilar ainda não faz sentido para ela. Ela não sentiu aquela informação ainda. É como se todo mundo fosse um disco de vinil que está arriscado em determinada faixa de uma música, e daí quando vai tocar tal faixa da música que tá arriscada, a pessoa repete a mesma coisa e fica naquilo. E não só como fica aquilo, como vai abrindo um buraco cada vez maior no próprio disco, né? E quando a pessoa finalmente entende o que está por trás daquilo, qual a informação que não está alinhada, que faz com que ela sempre repita os mesmos padrões, que fique sempre refém no mesmo tipo de emprego, no mesmo padrão de relacionamento, com as mesmas discussões da família. É como se a pessoa pegasse a agulha do tocador de disco da própria vida e finalmente conseguisse passar para a próxima música. Mas para você fazer isso, para tirar a agulha dali, isso vai ter uma dor, vai exigir um esforço. Esforço no sentido de você encarar quem você precisa encarar ou largar. Na verdade, a melhor palavra para definir o que você precisa para sair do sofrimento é soltar. Porque se você está repetindo os mesmos padrões lá do disco riscado, com família, com emprego, com relacionamento, com o que for, é porque você está ganhando alguma coisa lá nessa situação, assim, você não está lá de graça. Você está conscientemente ou inconscientemente ganhando alguma coisa. E por alguma razão você acha que não pode perder essa coisa que você está segurando ali. Às vezes o que está te segurando ali é a aceitação de alguém, ou de vários alguéns. Às vezes a situação é uma vantagem econômica que te traz conforto financeiro. Assim, você não sofre de graça, você geralmente está ganhando alguma coisa ali. E se você está ganhando alguma coisa ali e ao mesmo tempo você está sofrendo, então essa situação não está justa com você. Você acha que está ganhando, mas você está perdendo. Enfim, quando você vai olhando profundamente para dentro de si, se observando, você vai se tocando de comportamentos, de atitudes e pensamentos seus, que você meio que tem ou executa de forma automática, mas que tem um enorme impacto na sua vida e você nem percebe. Às vezes está ali na tua cara, mas você faz questão de não enxergar, porque sabe que vai doer, você não quer encarar essa dor, você não quer encarar a perda que você vai ter. Ou às vezes a questão é tão profunda que você precisa mergulhar dentro de si mesmo, e você não vai fazer isso porque você sabe que vai incomodar, vai te tirar da zona de conforto, daí você vai jogando as situações para debaixo do tapete e... Se na verdade o mundo moderno que existe, ele tá meio que montado para você jogar as coisas para debaixo do tapete, para você se distrair, para você perder tempo, para você não encarar o que te incomoda de fato. Até quando o mundo tá encarando as suas próprias dores ali, você vai fazer questão de terceirizar aquela dor ali para você não sentir, para o outro sentir. É como se o mundo moderno fosse uma grande perda de tempo quando se trata de você evoluir e expandir a sua consciência. Daí você pode me perguntar, mas por que eu devo evoluir a minha consciência? Daí eu te respondo que eu não sei. Na verdade, até eu sei, assim, porque a resposta é meio redundante com o que eu tô falando. Porque você precisa ampliar sua consciência para você parar de sofrer. Nossa alma, de certa forma, é programada para parar de sofrer ou para não sofrer. Só que o nosso ego, você encarnado aí, você está programado para sofrer. Então a alma escolhe passar por momentos de dor ali
passar por experiências de dor através do ego, para ela entender a dor, assim, qual é a fonte dela. Mas chega uma hora que a alma cansa de viver situações de sofrimento e faz o ego ir atrás do que precisa ir atrás, meio que na marra, para parar de sofrer. E essa jornada de libertação do sofrimento é o que Jung chama de jornada do herói, que eu já falei em outros vídeos aqui. Mas para você entender essa jornada, assim, uma das primeiras coisas que você precisa entender e saber é uma das principais leis do hermetismo. Na verdade, você precisa saber de todas essas leis, mas a que eu vou falar hoje é a lei que diz que o universo é mental. O universo é uma grande mente, uma consciência. Logo, para você alcançar essa consciência maior, esse grande universo mente, você precisa ampliar a sua própria mente. E para você ampliar a sua mente, você precisa entender quais são os condicionamentos, quais as dores que você carrega ali. E para isso vai doer, você vai passar por coisas dolorosas. Não que seja só um caminho de dor, assim, mas a dor só vai até aonde vai a sua resistência em mudança. É igual fazer yoga, assim, que você tá numa posição lá, se esticando, tá doendo, mas para você se esticar mais, você precisa parar de resistir e aceitar a dor, porque quando você vai se alongar cada vez mais. E nisso você vai adquirindo poder no sentido de você lidar com os outros, com você mesmo e com o mundo à sua volta. Você vai percebendo quanto de tempo você perdeu porque você estava preso em determinada situação só porque você estava imerso num mar de ignorância sobre a situação que você estava vivendo. Ou por falta de coragem, porque você estava apegado àquilo. Por isso que eu falo que você precisa soltar. Daí quando o entendimento veio, o entendimento profundo da crença raiz do porquê você estava preso àquilo, é como se você não precisasse sofrer mais, nem nessa e nem nas suas outras vidas. A não ser que, por algum motivo, a sua alma queira esquecer de novo quando você for descer, novamente. Só que ela geralmente vai fazer isso só para lembrar novamente, e essa lembrança vai ajudar, de alguma forma, alguém ou alguém. Enfim, a tua alma sabe o que é melhor no caminho, assim. Essa questão de dar uma esquecer e lembrar é o que a gente chama de livre-arbítrio, assim. O livre-arbítrio só existe nessa condição de você querer esquecer de algo que que a tua alma já sabe. Então quem tem livre-arbítrio de verdade não é você, é a sua alma. Quem precisa passar por experiências e tirar lições dessas experiências não é você, é a tua alma. Você é ego para tirar alguma lição só se a tua alma quiser e se isso for beneficiar de alguma forma essa encarnação ou reverberar em outras encarnações suas. Eu vou contar uma história para tentar esclarecer o que eu estou tentando dizer. Na época que eu estava no relacionamento que eu já contei aqui neste canal, eu tinha enormes dores no peito e na garganta, doía muito. Na época eu fui no médico, fiz exames, tratamentos e nada resolvia. E certa vez eu estava conversando com esse meu ex, que na época não era ex, daí eu falei que eu estava com muita dor e apontei aonde estava doendo. Daí ele, muito solícito, foi fazer massagem e daí ele perguntou, é aqui que dói? Daí eu falei, não, e apontei nele onde estava doendo em mim. Só que eu fiz isso de uma forma um pouco grosseira. E ele reclamou que doeu nele, e na hora que ele falou que doeu nele, eu fiquei bizarramente feliz. Alguma parte minha ficou ouvindo feliz, alguma parte minha ficou feliz ouvindo aquilo que doeu nele. Na época eu já meditava, e quando você medita, você meio que sabe como funcionam os seus pensamentos, os seus sentimentos. E daí eu parei na hora e percebi que aquele sentimento de felicidade não tinha razão para estar ali, assim, ele não fazia parte, não fazia sentido, enfim, tinha uma coisa estranha ali, eu não sabia o que era,
não encaixava, mas tudo que eu vivi naquele período foi muito estranho. Como naquela época a minha vida estava um caos, eu acabei não dando muita bola para essa situação. E algum tempo depois, acho que uns 2 meses, eu fui no ritual de ayahuasca, que eu contei aqui como foi. E daí sim eu fui entender o porquê daquela felicidade inconsciente que senti em causador nele. E entendi o porquê da dor no peito, eu entendi porque o meu inconsciente sabotava aquele relacionamento, e entendi o porquê eu queria ficar naquele relacionamento, enfim, foi tipo um balde de informações. O que eu vi naquele ritual de ayahuasca me fez ampliar muito a minha visão sobre aquela situação. É como se eu parasse de ficar entendendo a dor aqui e tal, e eu pegasse e olhasse tudo de cima. Exatamente como uma alma faz. E quando você traz conteúdos do inconsciente para o consciente, e você tem ferramentas para lidar com isso, você se liberta aos poucos. A música do teu disco vai tocando com menos interrupções, a música da tua vida toca melhor, porque a tua alma quer uma experiência nova. Quando eu falo em retirar a agulha da parte que está riscada ir para a próxima música, é isso, é eu pegar, encarar essa dor que eu senti, entender ela, passar para a próxima música que a minha alma quer tocar. No caso, a minha próxima música é compartilhar minhas experiências com quem quiser ouvir. Isso é extremamente desafiador para mim, eu já falei sobre isso, mas é o meu disco indo para próxima experiência. Falando especificamente da minha alma, assim, se eu pego algumas encarnações passadas, assim, trabalhar com espiritualidade não é algo novo pra minha alma. Tanto é que acontece coisas estranhas comigo aqui e eu fico tipo, ok. Mas compartilhar algumas dessas coisas é novidade. É a próxima faixa do meu disco. Tá no meu mapa astral isso. Ascendente Aquário, Saturno, Urano e Netuno na 11, quadratura com a casa 8, enfim. Falando em casa 8 e astrologia, eu tenho 3 planetas pessoais em Libra nesta casa, para quem gosta de astrologia, e eu dependia muito dos outros para funcionar. E por isso, para mim, isso foi extremamente doloroso abrir mão do relacionamento que eu tava. Mesmo que ele não funcionava bem, assim, eu tinha 2 forças muito fortes dentro de mim e opostas, assim. Um ego querendo manter um relacionamento a todo custo, lembrando que planetas pessoais são o seu ego, e eu também tinha uma força inconsciente muito forte querendo que eu abrisse mão daquele relacionamento. Inconsciente são os planetas transpessoais ali, Urano, Netuno e Plutão. E se o inconsciente, tua alma, seja lá o que você quiser falar, age com força para fazer você, pro ego mudar de caminho, o ego não tem escolha, o ego tem que dar passagem, porque senão o ego vai sofrer. Porque se o ego não der passagem, o inconsciente ele vai se manifestar da maneira mais pesada possível. É como se o peso de segurar algo do inconsciente se voltasse contra você, e quanto mais resistência você tiver com relação ao que o inconsciente quer te mostrar, mais dor você vai sentir, ou mais dor você vai causar nos outros. Tudo isso de maneira inconsciente. Por isso que eu falei sobre soltar lá no começo do vídeo. O inconsciente ele pode se apresentar de uma maneira caótica para você, para o teu ego, mas ele também pode ser maravilhoso porque é uma parte do seu inconsciente, também um pedaço dessa mente universal querendo ser expressa através de você. Que lindo, né? Esse vídeo tá estranho, parece que eu falei tudo, mas eu não falei nada. Voltando a falar do relacionamento que eu tive, eu lembro claramente que a gente terminou e voltou várias vezes, e sempre quando eu estava prestes a voltar, alguma coisa ruim acontecia na minha vida. E eram coisas muito ruins mesmo, e às vezes no meio de toda a zona vinha uma voz extremamente suave, que no meio de todo o caos que eu estava vivendo dizia: termina ou bloqueia. Quando eu ouvia isso, eu tinha 3 segundos de paz absoluta. Era a voz do inconsciente da alma, e eu só consegui colocar em prática esse conselho depois de tomar consciência de ter praticamente revivido toda a situação passada, visto de outra ótica, porque senão eu estaria repetindo lá a mesma coisa. Eu contei essa história da voz para dizer que a sabedoria, principalmente quando ela vem de outros planos, ela traz uma informação que carrega um sentimento junto. Na astrologia, você tem lá um signo de ar,
que simboliza a informação, o intelecto, e logo depois vem um signo de água, que simboliza o sentimento. Porque quando você tem uma informação acompanhada de um sentimento, você vai ter um propósito, uma ação. Por isso que depois do signo de ar, de água, vem um signo de fogo, porque é o sentimento de água que gera uma ação. Não é uma informação que te faz agir. Essa informação precisa gerar um sentimento em você para te movimentar. Por isso que o ensino nas escolas, de uma maneira geral, ela não funciona muito bem. Porque o ensino não desperta sentimento nos alunos. Aliás, às vezes desperta raiva, desânimo, enfim. E às vezes um professor que está dando uma matéria que tradicionalmente as pessoas não gostam, se ele for capaz de gerar um sentimento de curiosidade nos alunos, os alunos vão abraçar aquele conhecimento e vão botar em prática aquilo. O professor deixa de ser um professor para ser um mestre, porque os alunos vão atrás da sabedoria que ele tem a passar, porque essa sabedoria despertou um sentimento, e o que move este mundo em específico é o sentimento. E o último signo que vem é Terra, porque ele vai cristalizar e vai manter a ação do fogo para que aquela ação seja duradoura e realmente transformadora. Como se para moldar a Terra precisasse de tempo. Por isso que Saturno rege Capricórnio. Às vezes você carrega informações distorcidas na sua consciência, que algumas pessoas chamam de crenças limitantes. Elas são limitantes porque elas limitam a expansão do ser. Ela limita você viver outras experiências de forma mais divertidas. Elas impedem que a sua vida seja mais excitante no sentido de ter coisas novas. Porque senão você fica repetindo lá o mesmo, na história do disco lá de novo. E essas crenças, que são uma informação, elas podem gerar um sentimento distorcido em você. Tipo, causar dor nos outros e se sentir feliz inconscientemente com isso. Um outro exemplo para explicar essa questão da informação e sentimento aqui. Esses dias eu recebi uma mensagem de outros planos e a mensagem era: para você ter um amor, primeiro você não pode precisar desse amor. Eu entendi essa informação, é uma informação muito clara, faz algum sentido, mas eu não consigo sentir essa informação. Ela é uma informação extremamente valiosa, mas que não está integrada em mim. Ela não está integrada porque talvez exista uma crença de que eu precise de alguém para ser feliz ou algo assim. E essa crença é gerada através de uma percepção que eu tenho de mim mesmo, que na grande maioria das vezes, quando eu estou acompanhado por outra pessoa, seja amigo, amiga, contatinho, quando estou com mais alguém, as pessoas me notam mais, assim, interagem comigo, flui, eu me divirto, e quando eu estou sozinho eu sou meio que invisível. Eu me sinto meio que invisível. Pode ser que eu seja uma pessoa fechada, que vivo me defendendo, e não sei interagir com desconhecidos, nem gosto, mas a raiz disso eu ainda não sei. Então é uma coisa que eu preciso parar e observar em mim mesmo. Enfim, se você me conhece pessoalmente, tiver algum palpite, me ligue no 0800. Deixa o comentário aqui. Mentira, não deixa comentário, não precisa. Já me exponho bastante aqui. Nessa frase, talvez eu possa ter dado um palpite pra mim mesmo. Enfim, eu recebi uma informação onde eu vou precisar me mexer, revirar a mim mesmo, e eu vou ter um certo trabalho pra soltar alguma coisa aí que eu tô segurando. O que é essa coisa, eu ainda não sei. Outro exemplo de informação e sentimento. Já contei em outros vídeos que eu tenho um guia que se apresenta como Caboclo Pena Branca. Na verdade, dos caboclos são 3, Caboclo Pena Branca, Pena Verde e Pena Azul. E daí uma vez eu não sei porque eu perguntei por que são 3. Tipo, não é só um. Tem algumas explicações, mas assim, a que me gerou um sentimento ali em mim foi saber que o Pena Branca em outra vida foi meu pai, e o Pena Verde e o Pena Azul eram os meus tios, tipo... É como se fosse a minha família de outras vidas me guiando agora, entendeu? E quando eu ouvi essa informação, eu senti que era verdadeira, assim, tipo... Porque era um sentimento bom, assim, tipo... Não tem espaço pra dúvida, assim, sabe? Quando tem sentimento, ele preenche. E o seu Pena Branca foi quando eu fui fazer o vídeo que eu falei sobre religiões lá. Ele falou que não era pra eu falar mal de religião nenhuma. Eu entendia que não é algo legal falar mal de outras religiões, mas eu não compreendia, assim, sabe? As coisas não são tão boas assim pra você não falar mal de alguma coisa.
Porém, esses dias eu estava ouvindo uma palestra na internet e na palestra o cara super espiritualizado começou a falar as verdades que ele segue, que ele acredita. E uma hora ele falou sobre os brasileiros que seguem a espiritualidade de maneira rasa, que essas pessoas vão em igreja, centro espírita, terreiros. E na hora que ele falou em terreiro, eu senti uma puta indignação da maneira que ele falou, assim. E olha que eu nunca fui num terreiro na minha vida, mas na hora que o cara falou aquilo, assim, mexeu comigo. E na hora eu lembrei do que o Pena Branca tinha falado há meses atrás. E daí sim aquela fala dele de não falar mal de religiões fez sentido. E eu só entendi quando eu sentia. Porque senão fica uma informação rasa. Você reproduz aquilo de maneira rasa e você às vezes nem sabe do que você está falando. Por isso que a tua alma vem tirar lições aqui, para ela ter propriedade para ter aquela informação. Quando você segrega, quando você julga o grupo, você está separando esse grupo de você. E às vezes isso é bom um curto prazo de tempo ali. Assim, mas para a mensagem que eu preciso passar, isso não cabe a longo prazo. E daí, como o trabalho é a longo prazo, eu só tenho coisas a perder. É isso. E na verdade, assim, essa questão de separar a curto prazo é bom se você não tiver ferramentas para lidar com as pessoas que você quer segregar de você, assim. Então você ganha tempo. Mas se você tiver um pouco de sabedoria, talvez você não precise segregar. Você pode usar o que você aprendeu nas suas outras vidas para você conseguir interagir com as outras pessoas. Mas para isso você vai precisar das informações da tua alma. Tua alma vai ter que ajudar você. Você vai ter que abrir espaço para ela. Hoje em dia eu tenho sabedoria suficiente para entender que eu não preciso falar mal de nenhuma religião, ou eu não preciso diminuir ou desclassificar nenhuma delas, mas eu posso sim questionar determinadas posições e comportamentos. E se eu tiver mais sabedoria, eu posso fazer isso da maneira mais direta possível, sem causar tantos estragos. Ou talvez eu tenha sabedoria para lidar com os estragos que isso vai causar, entendeu? Existem várias maneiras de você colocar o dedo na ferida de alguém. A questão é, a maneira que você vai colocar o dedo na ferida vai machucar mais ou vai ajudar a desinfeccionar aquela ferida? Às vezes você vai falar alguma coisa pra pessoa, ela não quer te ouvir, você vai reclamar que ela é intransigente e tal. E assim, o que eu tenho pra dizer é que talvez o que você falou pra pessoa ainda não chegou na raiz da ferida dela. Ou ela precise de tempo pra assimilar aquela informação. Mas para chegar naquela ferida raiz de uma pessoa, você precisa primeiro conhecer ela muito bem, melhor do que ela mesma. Mas para você conhecer uma pessoa melhor do que ela mesma, primeiro você precisa estar livre dos seus pré-julgamentos. E para você estar livre dos seus pré-julgamentos, primeiro você precisa conhecer muito bem a si mesmo. Se você souber cutucar ali, desinfeccionar suas próprias feridas, você vai aos poucos vai aprendendo a lidar com a ferida dos outros. Eu vejo as pessoas perdendo tempo mesmo discutindo com outros grupos, mas é perda de tempo, porque para você lidar com as feridas, você não lida com a ferida do grupo, você precisa lidar com a ferida de cada indivíduo ali. Isso toma um tempo do cacete. Voltando a falar sobre informação e sentimento, hoje em dia as pessoas falam em amor universal, sabe, tipo, amar todo mundo e tal. É uma informação relativamente clara, mas quase ninguém consegue sentir isso. E como eu falei antes, se você não sente, você não coloca em prática. Por isso que eu falei uns vídeos atrás, falei de novo nesse vídeo, que você está aqui para sentir. Só precisa integrar sentimentos para que os conhecimentos que ela já possui, já adquiriu, tenham sentido. Então, a função de uma encarnação aqui na Terra é sentir. Por isso que quando um mestre, uma pessoa, ela se ilumina, ela ascensiona, essa iluminação é acompanhada por um sentimento de plenitude. E essa plenitude é o que chamam de iluminação espiritual. Mudando de assunto, ou não, assim, eu sou uma pessoa que raramente assiste séries e filmes. Se me perguntarem qual a última série que eu assisti, eu nem vou saber dizer qual foi. Mas, em compensação, eu me vicio em coisas consideradas estranhas. E uma dessas coisas estranhas que eu andei assistindo ultimamente são relatos de EQM, que são experiências de quase morte, onde as pessoas morrem por um espaço de tempo e depois elas voltam para a vida aqui e lembram
do que viveram do outro lado. Tem vários vídeos desse estilo aqui no YouTube mesmo. E um dos vídeos que mais me chamou a atenção foi o de um cara que sofreu um acidente e morreu. E do outro lado do véu, digamos assim, ele se viu analisando as experiências que ele teve durante a vida dele. Aonde ele errou, aonde ele deixou de fazer o que ele veio fazer, os desvios de rota dele, o que ele acertou também, né? E nessa análise que ele ia fazendo dele mesmo, ele não sentia remorso. Ele não sentia culpa, ele não sentia nada. Só sentia compreensão, assim. É como se fosse um julgamento onde ele era o réu, ele era o acusador e ele mesmo era o juiz. Só que ao mesmo tempo não havia julgamento nenhum. Era só uma análise fria do que ele viveu. Imagina o nível de evolução da alma do cara para chegar no ponto de ver as coisas que ele havia se proposto a fazer e não sentir nenhuma culpa, assim, apenas compreensão. Eu falei aqui que é a alma que controla a experiência e etc. Porém, tem almas que conseguem enxergar mais coisas, elas são mais expandidas, porém tem algumas almas que não têm tanta maturidade assim. Eu tô falando de alma, não tô falando de ego. Tem almas aí que ficam enchendo o saco das pessoas vida após vida, e tem alma que é tão identificada com isso aqui que a reencarnação é compulsória, assim, morreu já tá na barriga de uma mãe aí pra cometer os mesmos erros e encher o saco dos outros de novo. Quando eu tô falando de algumas almas que ficam aí enchendo o saco, na verdade é uma porrada de alma. Voltando a falar de experiência de quase morte, uma das mais famosas que tem é a do Jung. Ele relata num dos seus últimos livros, se não me engano é o último, não lembro se é o último ou não. O nome do livro é Memórias, Sonhos e Reflexões. E no livro ele fala que na experiência que ele teve, ele morre, e se encontra com um yogi azul, tipo um Shiva gigantesco, e ele estava bem pequeno na frente dele, ele estava flutuando, e daí ele compreende que o próprio Jung é a criação do processo meditativo desse ser azul, desse Shivão. Daí ele faz um balanço da vida dele, discute se vale a pena voltar ou não. Acaba voltando, e no livro o Jung relata que o médico que salvou a vida dele morre pouquíssimo tempo depois do Jung ter passado por essa situação. E daí ele relaciona a experiência que ele teve com a morte do médico. Enfim, quem quiser ler este livro, eu super recomendo. Enfim, eu divaguei demais, comecei falando sobre disco de vinil e acabei terminando em Shiva. Mas é isso, só queria dizer que o amor está no ar. O amor não é sentimento, o amor é consciência e o universo é uma grande mente. Sentimento pode ser um amor cristalizado, como também pode ser fruto de uma informação distorcida. Por isso você precisa meditar para entender de qual informação partiu o seu sentimento que você está sentindo. Enfim, você precisa entender da onde vem o seu sentimento. Beleza? Só isso por hoje. Beijos, tchau!